Bem-vindo, aprendiz, você navegante cibernético. Hoje nós vamos conversar aqui, eu sou o seu instrutor Christian e vamos conversar a respeito de um tema muito importante que são direitos e deveres do cidadão. Muito bem, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é uma questão de pertencimento. Quando a gente fala dessa palavra cidadão, ele remete a uma ideia que é de cidade. Ou seja, a cidade ela é um lugar. No entanto, esse lugar ele tem um valor e uma questão da formação do ser humano que vai além de simplesmente dizer que você mora no bairro tal ou na cidade tal. Vai muito além disso. Então, o que eu quero lhe dizer? Você não seria o que você é se você não habitasse esse lugar onde habitam os homens. Se você não fosse esse cidadão, um membro dentro da cidade. Um homem, um ser humano entre outros seres humanos. Por que não seria? Esse caso aconteceu em 1920 na Índia. O reverendo Singh, ele encontrou duas meninas, Amala e Kamala. Elas tinham 2 e 8 anos. E o que aconteceu foi que elas foram criadas por lobos e por esse motivo elas se comportavam como lobos. Andavam de 4, uivavam para a lua, não utilizavam as mãos para poder se alimentar, iam e colocavam a boca na água como fazem os lobos. Elas não conseguiram sobreviver ao processo de socialização. O que aconteceu? Elas não se tornaram o que elas deveriam ser. Por quê? Porque elas não conviveram com outros seres humanos. E aqui você vê a importância crucial que tem a cidade, a cidadania, você ser criado por outros humanos, porque senão, sem isso, você não se torna um humano. Muito bem, se você é um poeta, não adianta nada ser um poeta entre chimpanzés. Por exemplo, você vai declamar sua poesia, ele não vai entender nada. Você pinta um quadro muito bonito, na altura lá de Van Gogh, de Leonardo da Vinci, entrega para uma girafa, ela vai comer. Os animais, eles não são capazes de compreender determinadas coisas que são as produções humanas. Você só será lembrado também entre outros seres humanos. Aquilo que você criou, o valor que você tem, só ficará imortalizado entre outros seres humanos. Tudo isso se deve ao lugar em que se habita a cidade. Então, grave isso porque é muito importante, né? Agora eu vou deixar uma coisinha para movimentar a sua cabeça. Pense o seguinte, Amala e Kamala, elas foram criadas entre animais e por isso se viviam como vivem os animais. E a pergunta que eu lhe faço é, será que da mesma forma que Amala e Kamala, a gente poderia ir um pouquinho adiante e talvez fiquemos presos num determinado lugar? Vai pensando nisso. Talvez você pudesse ser algo a mais. E o que precisaria para que você tivesse esse algo a mais, não é? A gente poderia se perguntar, mas por que eu devo ter esses afetos pela minha cidade, pela minha nação, pelo lugar, pelo meu país, pela minha pátria? Veja bem, quando a gente pega, por exemplo, lá no período da Idade Média, a relação que havia do súdito com o rei. O súdito era uma pessoa totalmente submetida ao rei, ele não tinha direito sequer à propriedade privada, tudo que ele fazia nas propriedades do rei, né? Ele plantava e colhia ali, e tudo que ele produzia era considerado do rei, inclusive a própria vida do súdito pertencia ao rei, ele podia dispor da maneira que ele quisesse. Isso é muito diferente de como nós vivemos hoje. Dentro da nossa lei, da nossa Constituição, somos pessoas que têm direitos. O cidadão é aquele que tem direito, muito diferente do súdito, que apenas se submete à vontade do rei. Então, veja bem, essa distinção, ela já mostra como é importante a condição que nós temos hoje. A gente tem 3 categorias de direitos. Primeiro deles, direito civil. O direito civil ele está ligado àquilo que é fundamental, o seu direito à vida, direito à liberdade, direito à sua propriedade, direito à sua liberdade de pensamento, a expressar o seu pensamento, né? Então, são direitos fundamentais. Para que você possa memorizar isso melhor, são aqueles direitos que não se podem tirar do cidadão, é tudo aquilo que não se pode mexer no cidadão. Então, veja bem, ninguém entra na sua casa a menos que tenha um mandato, a menos que haja um motivo judicial que justifique essa ação. Ninguém vai pegar os seus bens, tomar os seus bens, tirá-los. Ninguém vai poder mexer na sua conta bancária, a menos que haja um mandato, a menos que exista um motivo para isso. Da mesma forma, a sua vida, a sua casa são direitos invioláveis. Então, quando a gente fala de direitos civis, é tudo aquilo que não se pode mexer no cidadão, né? Existem os seus direitos políticos, é o seu direito a votar e inclusive ser votado, a candidatar-se. Direito político também é o direito de formar um partido e ainda é o seu direito
em relação a poder manifestar-se publicamente, né, a mobilizar, a fazer greve, todos esses tipos de coisa. E ainda, os direitos sociais. Direitos sociais são aqueles como educação, alimentação, moradia, são direitos como, por exemplo, o saneamento básico, o direito a você ter um trabalho, um salário justo. Então, os direitos sociais é tudo aquilo que o Estado deve oferecer, aquilo que deve ser dado ao cidadão. Então, se de um lado nos direitos civis se diz aquilo que não pode ser feito ao cidadão, o direito social ele diz aquilo que deve ser feito ao cidadão. E é lógico que nesse universo de direitos também existe uma coisa que é a acessibilidade. A acessibilidade ela acaba trazendo para nós, na nossa cabeça, imediatamente a ideia da acessibilidade arquitetônica, que é basicamente que todas as pessoas, independente das suas condições físicas, possam chegar a um determinado local. Mas a acessibilidade arquitetônica é somente um aspecto da acessibilidade. A acessibilidade instrumental, você ter um celular, um computador que ele possa atender também uma pessoa que é cega, isso é uma acessibilidade instrumental. A acessibilidade comunicacional, ou seja, quando você tem uma aula e você tem uma tradução de Libras, ou quando você está com uma pessoa que é surda e você fala mais devagar, e ela é capaz de ler os seus lábios com maior clareza, tudo isso é acessibilidade de comunicação, e acessibilidade de atitude também é um outro tipo de acessibilidade que é não discriminar, não barrar, não colocar bloqueio para as pessoas. A acessibilidade faz parte desse universo. Perceba o seguinte, ao mesmo tempo que nós temos uma série de direitos, nós temos também deveres. É dever do cidadão respeitar e cumprir as leis do seu país. É dever do cidadão pagar os seus impostos. É dever do cidadão participar da vida política. E aí entra um detalhe muito interessante que a gente pode chamar a atenção aqui, que são as políticas públicas. Então, todo candidato que você vai eleger, ele provavelmente tem um plano de política pública, ele vai abordar um problema social. Quais são as políticas públicas? São aquelas políticas voltadas para a educação, ou para o saneamento, ou ainda para a saúde, ou para o esporte, lazer e cultura. E você tem que conhecer qual que é a área que está privilegiando o seu candidato, qual que é a política pública que ele vai adotar, né? Então é importante que você conheça isso daí, porque você vai saber qual que é a agenda desse candidato, o planejamento dele e aonde ele deverá atuar com uma maior ênfase. Também é do dever do cidadão ele respeitar o outro cidadão, né? O direito do outro cidadão. Então tudo aquilo que você aprendeu na sua casa, que faz parte da polidez, quando a sua mãe dizia: meu filho, por favor, lembre-se sempre de dizer, por favor, com licença, muito obrigado, é educação, é você dar o lugar para sentar no ônibus para uma senhora idosa, ou para uma mulher grávida, ou para um senhor idoso, né? Tudo isso envolve o seu dever de cidadão de respeitar o outro cidadão. Ainda são deveres nossos proteger o patrimônio, ou seja, a lata de lixo, a placa, o prédio público, você não pichar, não danificar, não destruir e também não permitir que outras pessoas façam isso. Tudo isso está incluso dentro dos nossos deveres de cidadão. Proteger o meio ambiente também é dever do cidadão, né? Então, não jogar o lixo no chão. Quando você bebeu uma água numa aula, pegar a garrafinha, jogar no lixo, deixar o lugar que você ocupou com a carteira ajeitada, ajustada corretamente, a cadeira colocada ali, é dever do cidadão ele deixar aquele lugar onde ele passou melhor do que antes dele passar. E é lógico, dentro desses nossos deveres que eu acabei de citar, o dever do cidadão, isso tudo forma na nossa cabeça a ideia de uma pessoa que é uma pessoa virtuosa, e poderíamos nos perguntar, mas o que exatamente é a virtude? Virtude vem de virtus do latim, que significa força, é uma força que age ou que pode agir. Numa faca, por exemplo, a virtude da faca é cortar, a virtude de uma caneta é escrever, a virtude de um veneno é matar, a virtude de um remédio é curar. Então veja que cada coisa tem uma virtude própria. Uma faca que não corta é uma faca desvirtuada, ela não tem aquela virtude. Uma caneta que não escreve, ela é uma caneta desvirtuada. E você poderia se perguntar nesse momento, e em relação ao ser humano? Eu falei para você que a gente poderia de repente ir um pouco além, né? Já não agimos como animais?
somos capazes de razão, somos capazes de fazer a política, mas o que seria esse a mais, né? O que seria a virtude no caso do homem? Todos nós reconhecemos, vai ser um filósofo chamado Montaigne que vai dizer: não há nada mais belo e mais legítimo do que agir bem e devidamente. Não há nada mais belo e mais legítimo do que agir bem e devidamente. A gente reconhece isso. A gente vê um ato de uma pessoa que agiu bem, que agiu legitimamente, devidamente, da maneira correta, de uma maneira justa, aquilo nos chama a atenção. A gente vê a virtude naquilo ali. Mas, de um modo geral, como a gente poderia definir? Vai ser Spinoza que vai dizer o seguinte, a frase de Spinoza: a virtude no que se refere ao homem é a sua própria essência ou natureza de homem, enquanto ele tem o poder de fazer certas coisas que só podem ser conhecidas, só se podem conhecer pela própria lei de sua natureza de homem. Então, o ser humano ele é capaz de fazer coisas como, por exemplo, você está comendo algo na rua e vê uma pessoa passando fome, entrega aquilo que você comia para ela. Isso vai contra a cadeia natural daquilo que a gente chama de instinto de autopreservação. Você deu aquilo que você gostava de comer, aquilo que estava bom para você comer, aquilo que ia nutrir o seu corpo para nutrir o outro. Isso é fazer o bem, né? Isso é, na verdade, ser humano e é o que é a essência da cidadania. Ou seja, ser uma pessoa capaz de realizar essa humanidade, essa virtude que é ser humano. Então, toda vez que você vê que está acontecendo a campanha do agasalho, procura uma blusa, contribui. Toda vez que você se liga à política, sabendo que se você ficar alienado à política, alguém vai decidir o rumo do país e como as coisas vão acontecer. E você tem consciência, eu tenho que participar até daquela reunião de condomínio muito chata. Aristóteles vai dizer: o homem é um animal político, ele pertence, ele participa da polis. A polis é a cidade. Então, ele está dizendo, o homem é aquele animal que tem cidadania, que participa da cidade, né? Então, é basicamente essa a mensagem que eu quero te passar, é isso que eu quero que você entenda, que é muito importante para que a gente possa ser cidadão e desde o polimento, que é aquela coisa de saber ser educado uns com os outros, até mais cultivar e desenvolver virtudes, fazer o bem de uma maneira desinteressada. Não porque você vai ganhar alguma coisa, não porque alguém vai aplaudir, simplesmente porque você se sente mais humano, mais realizado, mais inteiro quando você dá esse passo. Ficamos aqui, até uma próxima.